Oi meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também tô muito bem, graças a Deus. E aqui mais um dia, nessa semana abençoada, no nosso Poesias do Lar, eu venho trazer pra vocês as coisas do dia a dia, pra mostrar pra vocês que é no dia a dia que tudo acontece. Todas as respostas, todos os toques que a vida tem pra você. Mas para você receber, você precisa estar aberta, você precisa estar na paz, na tranquilidade. Porque quando a gente está naquela turbulência, naquela agitação, a gente não consegue enxergar nada. É o que eu falei para vocês, já falei várias vezes, né? Quando as águas estão agitadas do rio, você não consegue enxergar o fundo. Mas quando a água está tranquila, você consegue enxergar claramente o fundo do rio. E assim é a nossa vida. E eu venho trazer hoje pra vocês o que eu senti no meu final de semana. E foi muito interessante a experiência que eu tive de que quando a gente foca, aquela situação realmente cresce. Então eu quero trazer pra vocês hoje essa reflexão, essa inspiração de que para vocês prestarem atenção aonde vocês estão focando. Porque quanto mais você foca, mais daquilo você começa a enxergar. E foi assim. Eu até coloquei aqui vídeos pra vocês falando a respeito do cabelo, que me deu essa vontade de tratar meu cabelo com produtos naturais. E eu já tô fazendo. E me deu vontade de fazer o óleo essencial de alecrim caseiro. E eu soltei, como eu falei pra vocês, falei, vou fazer com esse que eu tenho aqui em casa mesmo. E fui fazer. Meu celular, ele tem hora que ele desliga, tipo assim, a tela escurece, aí eu tenho que ficar apertando. Eu já coloquei mais tempo de tela, mas mesmo assim, é alguma coisa que eu ainda não enxerguei, que eu preciso arrumar. Mas enfim, a gente faz desse jeitinho mesmo. Ó, já vou ter que apertar de novo. Ele já escurece, senão ele desliga. E como eu tava falando pra vocês, eu resolvi fazer o óleo essencial de alecrim e soltei. Não fiquei assim, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu tinha o alecrim seco, aqueles que vem nos pacotinhos, aqueles pacotinhos de tempero. E eu falei, mas na hora assim não era a hora de fazer, porque eu tava fazendo outras coisas aqui. Eu tava fazendo inclusive umas... Sabe esses potes de conserva? Tinha bastante pepino, bastante cebola, aí eu fui fazer conserva, então eu tava focada na conserva. E aí meu marido me chamou pra gente poder ir comprar moreninha. É um sorvete muito gostoso que tem aqui e ele adora. Ele é minha filha e a gente foi lá comprar. Quando eu cheguei lá, é na fábrica, sabe? Quando eu cheguei lá na fábrica, eu nunca tinha visto. Eu já fui lá várias vezes nessa fábrica comprar a tal moreninha. Quando eu olho, me deu vontade de levar o Toby, porque lá tem um espaço enorme. Eu falei, vou levar o Toby, porque aí ele pode brincar um pouquinho enquanto você compra. Tava um dia bem quente, então geralmente tem gente lá. Falei, enquanto você compra, ele passeia. E nesse passeio com o Toby lá, eu vi um pé de alecrim. Gente, eu fiquei tão feliz. Parece que é tão bobo, parece que é tão besta, mas assim, você perceber que tudo conspira ao seu favor. Quando você decide fazer o que precisa fazer, quando você decide fazer aquilo que te dá vontade, e você tá super à vontade, você tá super... Aí você tá tranquila, sabe assim, nessa soltura, nessa coisa gostosa, e aí você recebe o presente. Muito fácil ali. Então ao invés de eu fazer o óleo essencial, já até fiz com o alecrim seco, eu pude fazer com o alecrim fresco. Tinha 2 pés, gente, eu nunca tinha enxergado. Ou seja, a gente passa a enxergar aquilo que a gente foca. Como eu tô focada nessa questão do tratamento capilar, então o que aconteceu? Eu comecei a enxergar os ingredientes para poder fazer esse tratamento. E isso é com tudo. Então, você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa atenção para onde você está focando, no que você está focando, para que você possa sempre enxergar mais daquela coisa que você se disponibilizou a viver.
Se não, vamos supor, se você foca no problema, ele vai crescer cada vez mais e vai aparecer mais problemas e problemas. Então assim, escolha onde você vai focar. Será que não é melhor você focar na solução e falar assim, meu Deus, eu tô aberta para receber de você o que eu preciso fazer nessa situação? E aí você solta, então você vai começar a enxergar as soluções. Não é melhor assim do que você focar num problema? Esse exemplo que eu dei do cabelo, eu foquei em quê? Nessa cosmética natural, nessa coisa toda. Fui lá, enxerguei o pé de alecrim, colhi o alecrim e fiz o meu óleo essencial com alecrim fresco. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz direitinho. O meu já tá pronto. Aí ele tem que ficar no escuro por 1 mês, até ele ficar pronto pra usar. Tem outra forma de fazer, que é tipo cozinhando ele, mas eu achei que essa coisa dele ficar ali concentrado e em descanso, em repouso, eu sinto que vai extrair muito mais do alecrim. Vai ficar um óleo muito mais concentrado e é isso que eu quero. E como eu tô focada nisso, eu lembrei que eu tenho um livrinho. Esse livrinho, olha como ele é antigo, gente, tá vendo? Guia Doméstico, Homeopático e Bioquímico. Esse livro tá comigo há muitos anos e eu sempre me interessei. Sabe esses livros, As Plantas que Curam, tinham lá na casa da minha mãe? Esse livrinho eu trouxe, eu tenho ele comigo, porque ele tem, assim, vários tópicos. Por exemplo, cólica, dor de garganta. Aí ele vem especificando qual planta que seria bacana você fazer um chá. E eu amo tratamento natural, sempre amei tratamento natural. Então, como eu tô focada nessa coisa natural, de fazer tratamento natural, então tudo vai vindo pra somar. Por isso que é importante vocês prestarem atenção e vocês colocarem postura naquilo que vocês decidiram. Porque aí vocês começam a enxergar coisas que vão somar com essa postura, com essa decisão, com essa nova coisa que você tá fazendo, seja um trabalho, seja lá o que for. Então você precisa focar, e aí aonde você foca, aquilo ali vai crescer e você começa a enxergar as coisas que vão fazer parte desse seu projeto aí. Ou, como eu disse, se você tá com aquele, entre aspas, problema, você não fica focada nele. Você solta, você entrega pra Deus e pede pra Ele te mostrar o que você pode fazer de melhor ali. E Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os caminhos. Na verdade, os caminhos já estão abertos. Você vai enxergar os caminhos que você precisa percorrer pra viver melhor essa situação aí. E pra aprender com ela. E para que ela se dissolva na paz, no amor, porque a situação é só uma situação, seja ela qual for. E quando você entrega para ele, essa situação ela vai te ensinar. E quando você aprende o que precisa, ela naturalmente se desmantela. E é isso a mensagem de hoje, uma mensagem simples, direta, mas muito, muito rica. Pra mim foi uma experiência riquíssima. Eu fiquei muito feliz, me senti muito agraciada, muito amada pela vida, por Deus, porque eu tive essa vontade, eu decidi mergulhar nisso. Eu amo essa questão da cosmética natural, eu amo tratamento natural, as ervas medicinais. E isso é desde criança. Eu sempre lia esse livro, As Plantas que Curam, um livro grossão assim, da capa verde. Eu gostava de ficar folheando e aprendendo sobre as plantas. Então essa é uma coisa que eu trago desde a infância, essa paixão por coisas naturais. E eu aplico isso. A primeira coisa que eu faço é tratar naturalmente. Aí depois, se eu vejo que precisa, aí eu vou ao médico pra tomar algum outro remédio, mas sempre primeiro eu sempre gostei de optar pelo natural, pelo chá, pelo emplasto, pelo colocar gelo quando é um machucado, coisas naturais assim. E a gente sabe quando a gente precisa, tem hora que precisa ir lá no médico e tomar um remédio mais forte. Eu não tô dizendo pra você não ir, mas eu sempre gostei de tratamento natural.
e eu segui essa minha vontade. Então Deus tá trazendo pra mim várias coisas e eu tô enxergando essas coisas que são pra eu fazer com muita facilidade. Então, como eu disse no último vídeo, não é que as coisas vêm pra gente quando é pra gente, quando tudo que é nosso vem pra gente. Mas não é assim. Tudo que é nosso, a gente começa a enxergar essas coisas. Elas sempre estiveram aí, mas você começa a enxergar quando você começa a prestar atenção e a focar naquela determinada coisa ali. Então você começa a enxergá-las, porque elas sempre estiveram ali. Então elas não vêm, elas já estão ali. Mas você começa a enxergar a partir do momento que você se entrega, que você decide fazer aquilo ali que te dá vontade. E aí você passa a enxergar as coisas que são suas, que estão aí pra você. E não tem esse negócio de o que é meu ninguém tira. Não, ninguém tira, já é seu, tá aí, é seu. Você só precisa enxergar. E pra você enxergar, você precisa ficar nessa postura de focar naquilo que é pra você, na paz, na tranquilidade, no amor, tá bom? E é isso. E esse estado é você que se coloca. E prestar atenção nos detalhes e se entregar mesmo, de corpo e alma, para aquilo que você tá fazendo. Prestando atenção, não ficando no seu pé, não precisa ficar se cobrando, se vigiando, não é isso. É naquela coisinha gostosa, fazendo ali, bem gostosinha com você. E isso é uma questão de costume. Você vai fazendo hoje, aí você vê que você não tá prestando atenção, aí você volta pro que você tá fazendo, aí você vê que você vai dispersar de novo, aí você volta a prestar atenção. É um treino mesmo, até que fica natural, você vai fazer prestando atenção naturalmente. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, tá? Que você possa se aventurar aí no seu dia, nos detalhes que você for fazer. E um beijo. E até amanhã, tá bom? Tchau!